Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar começando a aula 4 do módulo 2 e a gente vai estar conversando um pouquinho a respeito de distratores. Só um minutinho, deixa a gente compartilhar a tela para começar a conversar um pouquinho. Bom, então vamos lá. Nosso curso é sobre as estruturas avaliativas e manifestações na prática, né? Hoje, a aula é sobre o desenvolvimento dos distratores na resolução de situações problemas. Então, distrator vai ser aquela alternativa de um item que muita gente chama de pegadinha. Então, a gente vai refletir um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, para entender como que essa prática também pode ser inovadora na sala de aula, o quanto ela pode, quanto conhecer essa estrutura pode auxiliar o professor também lá na sala de aula, tá bom? Então, bom, no módulo 2, só para a gente recapitular um pouquinho, nós falamos a respeito da avaliação e o enfoque na resolução de situações problemas, então nós conversamos por que se utiliza a resolução problemas quando vai haver aquela estrutura da avaliação, seja ela externa, seja ela da secretaria, externa quando eu digo é o SAEB, né? Por que eles utilizam a resolução de situações problemas, né? E aí nós vimos que é o modo mais objetivo da gente entender se o aluno de fato consegue fazer a aplicação dos conhecimentos práticos da matemática, né? Uma coisa é eu, por exemplo, propor uma atividade assim, calcule a adição. Outra coisa é entender se o meu aluno consegue aplicar esse conhecimento dentro de uma resolução de situação-problema. E aí nós vimos também que quando a gente fala de uma educação matemática, a nossa proposta é justamente essa, né? É que a criança consiga, que o nosso aluno, nosso educando, ele consiga aplicar aqueles conhecimentos teóricos em situações de vivência, em situações práticas, tá? Então, o objetivo de estar trabalhando resolução de situação-problema quando se propõe alguma avaliação é justamente essa,
é entender o quanto aquele conhecimento pode ser aplicado na prática. Nós também falamos sobre as aprendizagens e as suas correspondências com o QSM, né? E aí nós trouxemos que quando nós falamos do Avalia Mais, que é a avaliação da rede, nós vamos ter sempre uma correspondência com o QSM. Então, a gente tem uma determinada aprendizagem que ela pode ser potencializada com o trabalho de outras aprendizagens que estão dentro de diversos eixos. Então, eu não preciso me restringir apenas ao trabalho com o eixo da educação matemática. Eu posso, sim, fazer uma ampliação para que o meu aluno também consiga perceber o quanto os assuntos estão relacionados, né? O quanto aquela aprendizagem, ela avança para dentro de outros eixos e eu não vou utilizar ela só ali nas caixinhas, né? Então, a gente rompe um pouco com essa ideia de que eu só vou trabalhar matemática dentro da matemática, né? Não, a gente utiliza dentro de vários outros eixos, fazendo relação com várias outras áreas. A Lilian veio e conversou um pouco com vocês a respeito do uso da tecnologia na resolução de situação-problema, que especialmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, a gente percebe que o uso da tecnologia é extremamente importante, né? Na verdade, desde que a civilização humana começa a evoluir, a progredir, a construir coisas novas, nós temos tecnologia, né? A gente tem um desenvolvimento muito importante, né? Mas nesse momento, quando a gente fala da questão da informatização, né, do uso de computadores e dessa nova tecnologia, dessa nova revolução tecnológica que vem acontecendo, é importante a gente conseguir utilizar essa ferramenta a favor das resoluções de situações problemas. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho dos distratores, que foi isso que a gente que eu já trouxe para vocês um pouquinho antes, tá? Bom, a primeira proposta de atividade que eu gostaria de fazer para vocês é uma reflexão. Então, essa reflexão, ela tem o objetivo de amarrar ideias. Às vezes eu penso de um jeito, o meu colega pensa de outro jeito, e às vezes, quando nós compartilhamos essas ideias diferentes, a gente amplia o nosso olhar, amplia a nossa visão, né? E nós conseguimos avançar enquanto profissional, enquanto pessoa. Isso pode fazer diferença na nossa prática. Então, o objetivo desse amarrando ideias é que a gente possa não só compartilhar as nossas ideias, mas que a gente também possa entender como o outro pensa, tá? Então, eu vou pedir para vocês refletir um pouquinho a respeito dessa questão. Como potencializar a compreensão sobre o que o educando sabe sobre uma questão de múltipla escolha? Então, às vezes, a gente traz lá, a gente observa nos livros didáticos, a gente observa em questões que nós procuramos na internet, que existem aquelas questões de múltipla escolha, né? E aí a gente pensa assim, mas o meu aluno vai marcar a resposta correta? Então, é uma resposta correta e todas as outras são erradas? Como que eu consigo observar o quanto o meu aluno sabe, o quanto ele compreendeu daquilo que está sendo proposto, utilizando uma questão de múltipla escolha? Vocês já pensaram ou já refletiram a respeito disso? Então, lá no fórum de discussão, gostaria que vocês comentassem como potencializar a compreensão sobre o que o aluno sabe sobre uma questão de múltipla escolha. Muito sobre, né? Mas é assim, é a nossa compreensão. Como eu, professor, consigo perceber o quanto o meu aluno sabe a respeito de uma determinada atividade, de um determinado item, de uma determinada questão,
quando eu proponho para ele uma questão de múltipla escolha? Será que é só ele responder certo e errado e tá bom? Então, vamos lá. No fórum, essa é a primeira atividade da semana. Então, lá no fórum de discussão, quero que vocês reflitam a respeito dessa temática e coloquem o que você pensa a respeito disso. Então, assim, mas como que o meu aluno avança se eu só utilizar uma questão de múltipla escolha? Será que reforça também aquela ideia de que a questão de múltipla escolha é um teste? Né? Então, vamos pensar um pouquinho a respeito disso, tá bom? Bom, e aí eu trouxe para vocês algumas questões, alguns itens, né? Aqui dentro do núcleo de avaliação, as questões nós chamamos de itens, tá? Para nós refletirmos, tá? Então, olha só. Se nós tivermos que pensar um pouquinho a respeito dessa situação, problema. Olha lá, eram 7 pessoas. 4 queriam fugir. 3 tentaram ficar. Quantos ficaram? E aí nós temos 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. 30 segundos para vocês pensarem a respeito desta questão. E marca qual é a alternativa que você acredita. Vou ligar aqui o timer para não passar muito tempo. 30 segundos para vocês pensarem. E aí? Então, vamos lá, olha, vamos interpretar. Muitos dos nossos alunos responderiam assim, de forma muito objetiva. 3. Por quê? Porque está lá escrito no problema que 3 tentaram ficar. Só que tentar e ficar são duas coisas diferentes. A resolução de situação-problema faz uso da linguagem materna. E no nosso caso, a nossa língua, ela é extremamente rica, né? Então, a gente precisa observar aquilo que está sendo perguntado para poder fazer uma interpretação correta, né? E isso faz parte da resolução de situações-problemas. Então, vamos lá. Eram 7 pessoas. 4 queriam fugir. Eles queriam fugir, mas eles não fugiram. Porque se eles tivessem fugido, estaria escrito 4 fugiram. Mas não, eles ficaram só na intenção de fugir. 3 tentaram ficar. 3 queriam ficar, mas eles de fato ficaram? Se eles tivessem ficado, estaria escrito 3 ficaram. Mas não, 3 tentaram ficar, mas eles não conseguiram. Se eles tivessem conseguido, estaria lá posto. Quantos ficaram? Então, a resposta mais plausível para essa situação, problema, é 4, né? Então, vamos lá. Aí a gente vai analisar essa situação, problema. Aí vocês podem falar assim, nossa, Érica, mas eles queriam fugir, mas e se eles fugiram? Aí a gente fica no e se. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Quando a gente vai resolver uma situação, problema, nós precisamos ser objetivos. O que está posto nesse momento? Aquilo que está escrito, que eles queriam fugir. Ponto. Né? Não está escrito que eles fugiram. Então, são coisas que nós precisamos estar analisando. Né? 3 tentaram ficar. Mas e se eles ficaram? E se não faz parte da interpretação de um problema, né? Porque o e se pode ser várias possibilidades. Existem, sim, a habilidade de estimativa que me permite fazer isso, mas não é o caso dessa situação problema.
E aí, a gente tem uma situação, quando nós falamos de distratores, que são as alternativas. Nós vamos ter uma correta e 3 distratores, né? Por que o aluno marcaria o número 1? Por que ele marcaria o número 2? O número 3, a gente entende, né? Ele marcaria o 3 porque estava escrito 3 tentaram ficar. E aí é uma situação em que o professor ele pode estar trabalhando a interpretação da situação problema para que o aluno possa refletir sobre ela, né? O 4 é o gabarito, é a alternativa correta. Mas por que os nossos alunos marcariam a 1 e a 2? Estava errada e errou, e só isso, tá bom? Então, são coisas que nós precisamos observar. É uma situação, um problema bem interessante, mas a gente precisa refletir a respeito dessas alternativas. Nós temos uma outra situação, problema também para pensar. Vamos lá? Eu tenho 9 ovos. Quebrei 3, fritei 3 e comi 3. O máximo de ovos que podem ter sobrado é... Vamos lá. Vou dar para vocês 30 segundos para pensar. Prontinho. E aí, qual foi a resposta que você marcou? Bom, muitos dos nossos alunos podem marcar a alternativa A, porque ele vai olhar e vai falar assim, olha, tinha 9, certo? Quebrei 3, fritei 3, comi 3, 9. Ele vai olhar e vai falar assim, ué, se eu não tenho mais 9 e eu tinha 9, então fiquei com 0, né? Então, ele vai pensar que não sobrou nenhum ovo. Outros alunos podem ter pensado assim, eu quebrei 3, então se eu quebrei 3, joguei esses 3 fora. Fritei 3, se eu fritei, eu vou comer. Logo, 3 eu joguei fora, 3 eu fritei e comi. Então, sobraram 3 ovos, já que eu não tenho mais 6 ovos, certo? Nós temos alunos que podem pensar assim, olha, eu quebrei os 3. Quebrei os 3 para quê? Para fritar, certo? Fritei. E o que eu fiz? Comi. Então, sobraram 6 ovos, porque os mesmos 3 que eu comi foram aqueles que eu fritei e foi aqueles que eu quebrei, porque eu quebrei para fritar. Então, o máximo de ovos que podem ter sobrado, nesse caso, é 6, certo? Mas eu tenho alguns alunos que podem marcar a alternativa 9. E por que eles podem marcar a alternativa 9? Por causa do verbo. Olha lá, eu tenho 9 ovos. Quebrei 3, fritei 3, comi 3. Percebe que os verbos do quebrei, fritei e comi, eles estão no passado? E lá eu tenho está no presente? Então, o meu aluno ele pode olhar, ele pode ler e falar assim, opa, na verdade, eu tinha 18 ovos, ou eu tinha 12 ovos, ou, né? Ele pode fazer ter esse tipo de reflexão e pensar assim, como eu ainda tenho 9 ovos, sobraram 9 ovos. Nesse caso, nós temos todas as respostas com raciocínios possíveis, né? E todos eles a gente consegue fazer uma intervenção. A gente também consegue discutir a questão da situação problema. Será que essa situação problema, ela foi bem redigida? Porque a gente também tem essa situação.
Um problema, ele precisa ser claro, né? Ele precisa ter um... O meu aluno, ele não pode ter dúvidas quando ele vai resolver aquilo. Quando eu estou falando de resolução de situação-problema, ela precisa ser clara, né? Não pode dar margem para dupla interpretação. Ah, mas olha, nesse caso do verbo, meu aluno, ele pode olhar e ele pode falar assim, olha, de fato, se eu ainda tenho 9 ovos, esses que eu quebrei, eles faziam parte da quantidade que eu tinha. Esse eu tenho 9 ovos pode ser justamente a resposta, podia estar no final da situação problema, tá? Então, são situações que a gente também precisa propor. Esses 2 problemas, eles foram tirados da internet. Fiz uma busca lá rápida. Por quê? Porque, com o uso da tecnologia, o professor também faz esse tipo de pesquisa. Ah, eu queria propor para o meu aluno um desafio matemático, né? Mas qual é a qualidade desse desafio e o quanto a gente, de fato, está desafiando e não está confundindo? Nesse caso, nessa situação problema, ela pode causar uma confusão interpretativa. E aí, se eu falo para o meu aluno assim, olha, fala enquanto professor aquele que sabe, né? Não, o que você tinha era 9 ovos. Aí você quebrou, os 3 que você quebrou, você fritou e comeu, então o máximo de ovos que podem ter sobrado são 6. Meu aluno pode falar assim, professor, mas você disse que você tinha. E lá no problema está escrito que você tem. Percebe? Então, a gente precisa tomar cuidado com algumas situações que são propostas lá na internet, porque às vezes ela não vem favorecer a reflexão, tá? Então, são coisas que a gente precisa olhar. Mas todas essas alternativas que foram propostas são distratores. E é importante nós refletirmos. Um vai ser o gabarito, dependendo da interpretação, pode ser o 9 ou o 6, e as outras vão ser distratores. E a gente consegue entender qual é o caminho que o aluno faz para estar respondendo uma delas, diferente daquele outro item que nós trouxemos anteriormente, que a alternativa 1, a alternativa A e B, que era o número 1 e 2, não é possível de você entender o que o aluno pensa para estar respondendo aquilo, né? Então, quando a gente propõe uma situação de múltipla escolha, nós precisamos entender que nós estamos, sim, tentando compreender qual é o caminho do raciocínio que o meu aluno tem para ter respondido aquilo, para a gente conseguir fazer a intervenção pontual e auxiliá-lo no avanço, no desenvolvimento da aprendizagem, tá? Vamos lá, então, a definição de distratores. O que são distratores? Distratores não são apenas alternativas erradas. Então, se a gente estiver propondo uma questão de múltipla escolha, estiver pensando só em alternativa errada, ele errou. Errou porque sim? Nós não estamos falando em distratores. E a alternativa errada só, o erro pelo erro, ela não nos ajuda a refletir nem auxiliar o nosso educando, tá? Essa proposta da alternativa errada, ela é uma característica do teste, tá? Dos exames. E essa não é uma proposta que nós temos nem no Avalia Mais, nem no SAEB, tá? Que é um sistema de avaliação, não um exame, diferente do Enem, que é um exame nacional, tá? Então, não tem essa intenção. Então, tá lá. Os distratores não são apenas alternativas erradas. Eles contêm respostas com equívocos que mais costumam ser cometidos pelos educandos que ainda estão em processo de desenvolvimento da aprendizagem proposta. Então, a gente fala que é equívoco, por quê? Porque em dado momento, em algum momento, nosso aluno ainda não conseguiu avançar num ponto da aprendizagem.
Então, ele ainda comete alguns equívocos, tá? Então, é sobre esses equívocos que a gente precisa conseguir refletir para que a gente possa auxiliar a reflexão dos nossos alunos nesses pontos. Então, são pontos específicos, tá? Além disso, essas alternativas devem ser plausíveis em relação ao enunciado e à aprendizagem que está sendo avaliada. Então, quando a gente vai olhar uma alternativa que não está correta, que é um distrator, ela precisa ser plausível, ela tem que ter relação com aquilo que está sendo proposto, né? Eu não posso colocar qualquer coisa ali só porque sim, né? Não, não posso. Então, quando a gente fala em distrator, a gente pensa em alternativas para aquele problema, em possíveis soluções para aquele problema, mas que trazem alguns equívocos no processo de resolução. E é justamente nesses equívocos que a gente consegue fazer os nossos alunos avançar, se nós soubermos, de fato, do que se trata, tá? E por que não é pegadinha, Érica? Pegadinha é uma brincadeira que, por divertimento ou troça, se faz para iludir ou enganar alguém. Então, vamos trazer isso daí para o item, para as questões do item, tá? Se eu proponho uma situação problema e eu quero iludir o meu aluno, eu, de fato, não quero saber qual é a aprendizagem que ele desenvolveu ou se, de fato, ele avançou ou não ali. Se o meu objetivo é iludir ou enganar, aí sim vai ter a conotação de pegadinha. Mas quando a gente está fazendo uma avaliação, ou quando a gente está propondo uma situação, um problema, para verificar o quanto os nossos alunos avançaram, o quanto eles sabem daquela aprendizagem, então esse item ele não pode ter pegadinha, porque o meu objetivo de elaboração não conversa com o objetivo da pegadinha, entender? Então, por isso que não é correto nós falarmos, mas essa questão era uma pegadinha. Não era, não pode ser uma pegadinha. Talvez aquela questão que eu acabei de trazer dos ovos tenha uma pegadinha ali com a intenção de iludir ou de enganar alguém por conta da forma como foi redigido o enunciado. E aí a gente também precisa conversar a respeito disso. Qual era a intencionalidade por trás da elaboração daquela questão? É uma questão de internet, a gente não sabe qual é a intencionalidade dela, mas nós, enquanto professores, sabemos qual é a nossa intenção na sala de aula, no desenvolvimento dessas atividades, no desenvolvimento das propostas, tá bom? Então, a gente precisa ficar bastante atento a isso. Eu gostaria de passar para vocês 2 vídeos. São 2 vídeos bem curtinhos, tá? A professora ela vai estar explicando como que o professor faz para estar elaborando um item, tá bom? O item considerando o distrator, os distratores, tá bom? Então, só um minutinho. Ele não passa aqui porque essa é a imagem, então vou ter que diminuir. Só um minuto. Em relação aos distratores, uma dica muito importante, professor, é que você mantenha um paralelismo entre o que é a opção gabarito e as opções distratores.
Então, não podem ser desviados as respostas, né, do que são os chamados distratores, com muitas negativas, né, com a presença de palavras negativas ou sufixos negativos, em contraposição a sufixos ou afirmativas das outras opções. O paralelismo deve fazer parte também, inclusive, do tamanho dos itens. Então, elas devem medir mais ou menos, né, não é exatamente, mas mais ou menos devem ter o mesmo tamanho. E nós podemos colocar essas opções em ordem decrescente ou crescente, inclusive da extensão de resposta. Vamos lá para o segundo vídeo. Olá, professor. Importante para a elaboração de itens ao construir as opções de resposta, você pensar no gabarito, que é a resposta correta, e nos distratores, aquelas opções que tangenciam uma possibilidade de resposta, mas não se constituem em resposta correta. Não é fácil fazer esses distratores. Entretanto, prestemos atenção no seguinte: precisa haver plausibilidade em relação ao texto. Aquilo que seria possível para responder numa hipótese de leitura, por exemplo, mas que não se constitui na resposta correta. Se nós não fizermos esses distratores dessa forma, nós nunca saberemos se o aluno respondeu corretamente, porque ele de fato sabia tem desenvolvimento daquela habilidade, conhece resolve aquela situação, problema, ou se ele foi levado a responder porque um dos distratores o levou a essa marcação. Gente, acho que o vídeo, ele saiu meio torto, os dois, né? Bom, mas o objetivo era a gente conseguir olhar para aquilo que a professora está falando, para a professora Maria Tereza Tedesco, né? Então, quando ela traz essa questão do paralelismo, quando ela traz essa questão da importância de você refletir a respeito do uso dos distratores, ela ajuda o professor a refletir um pouquinho a respeito da prática dele também, né? Então, quando eu vejo que o meu aluno assinalou uma alternativa incorreta, o que eu posso me perguntar a respeito do que ele sabe? Então, o aluno respondeu a alternativa A e essa alternativa era incorreta. O que ele já construiu, o que ele sabe para ter respondido aquilo? Ah, Érica, mas ele pode ter chutado. Sim, mas o chute, ele faz parte de um outro movimento, não do movimento dos distratores. E aí a gente agora está tentando propor a nossa intencionalidade ao propor uma questão que tem alternativas. Tá? Deixa eu voltar aqui para os slides. E aí, trouxe para vocês também duas outras questões, tá? Dois outros itens. Um foi proposto lá no SAEP, que é uma avaliação lá do estado de Pernambuco, né? Então, tá lá, olha.
Quando ela fala do paralelismo, é porque as alternativas elas precisam ter mais ou menos o mesmo tamanho. Porque quando a alternativa não tem mais ou menos o mesmo tamanho, a gente pode levar o aluno a querer responder ela, tá? Que é o caso que nós encontramos aqui. Gente, elaborar um item é muito difícil, não é uma coisa fácil, não é algo simples. Então, pode acontecer sim, a gente não sabe, eu não sei em que ano esse item foi elaborado, então pode acontecer da pessoa não ter se atentado, do elaborador não ter se atentado para isso, tá? Então, geralmente, existem duas alternativas que tenham o mesmo tamanho, a mesma extensão, tá bom? Para que não chame a atenção do aluno. Então, olha lá. Marcelo foi a uma lanchonete em que o cliente monta o seu próprio sanduíche. O cliente pode escolher entre 3 variedades de pães e 6 tipos de recheio. De quantas maneiras diferentes Marcelo pode montar um sanduíche escolhendo uma variedade de pão e um tipo de recheio? Vamos refletir um pouquinho a respeito desse item? Então, olha só. Primeiro, vamos olhar para as alternativas. Quando eu olho para as alternativas, eu tenho 2, 3, 9 e 18. Pode ser que esse 18, que é a alternativa correta, como ele mostra, ele chame a atenção do aluno, né? Então, pode ser que a gente tenha comprometido o item, quando a gente propõe um distrator assim. Mas por que, Érica? Porque, veja, as três alternativas, A, B e a C, ela conta com um número que só tem unidade. A alternativa D conta com um número que tem unidade e dezena, né? Então, o aluno ele pode olhar e falar assim, mas essa daqui é diferente, então eu vou marcar ela. Então, é uma situação que a gente pode encontrar sim. Então, é algo que a gente precisa pensar. Então, vamos lá, vamos analisando cada uma das alternativas para a gente poder verificar o quanto a gente consegue detectar sobre aquilo que o nosso aluno sabe. Então, vamos lá. Marcelo foi a uma lanchonete que o cliente monta o seu próprio sanduíche. O cliente pode escolher entre 3 variedades de pães e 6 tipos de recheio. De quantas maneiras diferentes o Marcelo pode montar um sanduíche escolhendo uma variedade de pão e um tipo de recheio? Bom, essa alternativa 2 pode ser que o elaborador tenha pensado assim, o educando, ele vai dividir, ele vai fazer 6 dividido por 3, né? Mas por que o aluno dividiria 6 por 3? Será que são 6 tipos de recheio, que aí ele pode dividir para 3 pães? Mas pensa no processo de divisão, né? E eu estou falando no processo de montagem, né? E aí, será que... Aí a gente pode refletir. Será que nós trabalhamos o conceito multiplicativo para que o nosso aluno compreenda quando ele vai utilizar uma operação de multiplicação ou uma operação de divisão? Será que o nosso aluno sabe disso? Ou será que ele olha para a gente e fala assim, professor, essa continha é de mais ou de menos? Professor, esse problema é do quê? O que eu tenho que fazer aqui? É uma característica, a criança que respondeu isso é uma característica de uma criança que vai olhar para a situação, problema e vai fazer qualquer tipo de operação, né? Por quê? Porque ela não está lendo o contexto em que esses números estão inseridos. A mesma coisa ali, a alternativa, a questão B. Pode ser que ele tenha feito 6 menos 3, né? 6 menos 3 é 3. Ou pode ser que ele faça 6 mais 3. Percebe que as alternativas, elas estão elaboradas no sentido de que o aluno vai saber que ele tem que fazer uma operação com esses dois algarismos, mas pode ser que ele não saiba que operação é. Porque aí você vai ter 6 dividido por 3, que é a alternativa A. 6 menos 3, que é a alternativa B. 6 mais 3, que é a alternativa C. E 6 vezes 3,
que seria a alternativa D e é a correta, né? Mas aí a gente está falando de uma combinação, e de fato, uma das linguagens da multiplicação é a combinação, né? Um dos recursos, a gente utiliza a multiplicação para estar fazendo uma análise combinatória, por exemplo. E é uma das linguagens, é um dos raciocínios multiplicativos. Mas o quanto nós trabalhamos essa questão de estar utilizando o raciocínio multiplicativo desta forma, né? Ou será que o nosso aluno acredita que para ele multiplicar dois valores, ele precisa estar sempre repetindo várias vezes o mesmo número, né? Sabe aquela questão de soma de parcelas iguais? Que aí eu posso escrever uma multiplicação com elas? Então, será que o meu aluno acredita que a multiplicação eu só aplico com esse tipo de linguagem? E aí, então, ele não vai entender a ideia da configuração, da combinação, da análise combinatória. Então, é um item que a gente pode olhar sim, que a gente pode refletir sobre ele e pensar se os nossos alunos estão respondendo a alternativa A, B e C, é porque ele dificilmente sabe o que ele tem que fazer com a resolução de situação-problema, com esse problema, tá? Então, algo que pode nos levar a refletir sobre as respostas dos nossos alunos. Tem algumas coisas que a gente pode não concordar muito, né? Como já foi discutido, né? Érica, mas são 3 variedades de pães. Lembra aquela situação da utilização da língua portuguesa? O que é uma variedade? Variedade já são vários, né? Podia ter só deixado entre 3 pães e 6 tipos de recheio? Sim, mas quando eu falo 3 variedades, eu estou usando quantos pães? Também pode levar o aluno a refletir. E aí isso pode ser um complicador para a resolução de situação-problema, tá? Então, algo que a gente pode pensar. Vamos para o próximo. Essa é do Saresp, lá de 2007. Então, tá lá. O gráfico abaixo mostra a quantidade de chuva em uma cidade nos meses de janeiro a junho. Então, você tem lá, janeiro choveu 500. Gente, ali tá escrito chuva por litro, tá? Então, deve ser 500 litros. Em fevereiro, choveu 600 litros. Março, 900 litros. Abril, 800 litros. Maio, 500 e junho, 300. Então, a gente tem os dois eixos, tá? O da vertical está mostrando a chuva. E embaixo de chuva está escrito 10 mil litros. E o horizontal está mostrando os meses, tá? Observando o gráfico, podemos afirmar que janeiro foi o mês com menor quantidade de chuva? Letra B. Em fevereiro choveu mais do que em abril? Letra C. A diferença entre a quantidade de chuva dos meses de março e junho foi de 500 litros? Letra D. O mês de março foi o mês em que mais choveu. Aí a gente tem aquela situação que a professora pediu para a gente dar uma olhada, sabe? Do tamanho, do paralelismo semântico. Olha só o tamanho da alternativa C. A alternativa C é grande, né? A gente pode olhar, o aluno pode olhar e falar assim, ah, não, essa daqui é a maior, olha, ele usou muitas palavras para justificar, então vai ser essa a alternativa que eu vou escolher. Ele não vai nem ler as opções. Então, é uma situação que nós temos, é uma situação muito comum e é algo que a gente precisa observar, tá? Então, vamos lá. Janeiro foi o mês... Essa é uma aprendizagem que envolve a estatística, né? Estatística, gente, é leitura e interpretação de gráficos. Nós podemos fazer operações para estar interpretando esse gráfico e nós devemos fazer também. Especialmente quando nós falamos dos nossos alunos maiores, dos terceiros, quartos e quintos. Então, uma coisa que a gente não pode ficar limitado é só olhar para um gráfico,
ou para uma tabela e fazer uma localização de informação explícita. Então, assim, qual mês choveu mais? O aluno vai bater o olho, ele vai, se ele consegue entender os elementos de um gráfico, ele vai observar qual é a maior barra, qual é a maior coluna, e aí esse é um gráfico de barras, ele vai olhar qual é a maior barra e ele vai bater o olho e vai falar assim, é março choveu mais, né? Isso é localização de informação explícita dentro de estatística, né? Mas a gente precisa fazer os nossos alunos pensarem mais a respeito disso, olhar para aquilo que está nas entrelinhas, olhar para aquilo que não foi dito de forma explícita, né? Não é assim, é interpretativo do jeito que eu quero. Não funciona assim, tá? Porque se eu entender os gráficos e as tabelas como um gênero, elas são situações comunicativas e que nos dizem mais do que aquilo que está explícito. E a gente precisa propor esse tipo de reflexão com os nossos alunos também, tá? Então, quando a gente coloca ali, ó, observando o gráfico, podemos afirmar que janeiro foi um mês com a menor quantidade de chuva? Não foi. Por que o nosso aluno responderia janeiro? Alternativa A. Por que ele marcaria a alternativa A? Chuva. Talvez ele marque a alternativa A porque o gráfico começa com janeiro. Então, ele bate o olho ali, janeiro, então ele marca. Esse aluno, essa criança, ela faz leitura simples de um gráfico? Não faz. Não faz porque ela não conseguiu terminar de ler o item. Gente, uma coisa importante que a gente... É um exercício que nós precisamos fazer. Quando nós vamos estar avaliando uma aprendizagem, eu preciso focar naquela aprendizagem. Eu não posso pensar assim, meu aluno não sabe ler nem escrever. Então, não vou passar isso para ele, porque ele não sabe. A gente pode ajudar o nosso aluno a refletir sobre isso, sim. Nesse caso, num trabalho, no dia a dia, na sala de aula, a gente pode fazer a leitura para o nosso aluno. Por quê? Porque isso é desenvolvimento de raciocínio lógico. No momento em que ele aprender, se apropriar do sistema de escrita, de leitura e escrita, ele já vai conseguir resolver as questões matemáticas, ele não vai precisar desenvolver uma aprendizagem primeiro, para depois aprender a outra aprendizagem. Não é assim que acontece o nosso desenvolvimento, né? Nós devemos, sim, oferecer para os nossos alunos essas questões. Discutir um item desse coletivamente vai fazer os nossos alunos, mesmo aqueles que ainda não se apropriaram da base alfabética, conseguir entender o processo e refletir sobre o processo. Ele vai conseguir olhar um gráfico, olhar uma tabela e discutir sobre ela. Então, a gente precisa propor, sim, essas situações, tá? Independente do nosso aluno saber ou não ler e escrever com competência, tá? Então, a gente não pode privar o nosso aluno de uma situação de aprendizagem por receio de que ele não faça, tá? Então, vamos lá. Em fevereiro choveu mais do que em abril. Aí o nosso aluno, veja, olha, se eu tivesse feito uma comparação entre fevereiro e março, é mais próxima, porque como o gráfico ele pressupõe que você olhe, que seja visual, gera mais motivos de reflexão do que, por exemplo, fevereiro e abril, né? Então, são coisas que a gente também pode estar observando. A diferença entre a quantidade de chuva dos meses de março e junho foi de 500 litros. Isso é muito legal. É
embora essa alternativa ela esteja destoando das outras porque ela é maior, esse tipo de reflexão é muito bom. Por quê? Porque o aluno ele vai ter que ler além daquilo que está sendo proposto. Ler, quando eu digo, é a leitura matemática, é fazer os cálculos se forem necessários ou fazer as relações se forem necessárias. Então, ele vai ter que olhar lá. Quanto choveu no mês de março? No mês de março, choveu 500 litros. Quanto choveu no mês de junho? No mês de junho, choveu 300 litros. Então, a diferença entre o que choveu no mês de março e o que choveu no mês de junho é, de fato, 500 litros? Não, não é. Olha que bacana, ele fez um cálculo, e nesse caso, o cálculo, ele tem a mesma ação da leitura. Ele serve para apoiar o aluno a interpretar uma situação que está sendo posta. Então, da mesma forma que o nosso aluno faz uso da leitura para poder compreender aquilo que está escrito, ele faz o uso do cálculo de números, né? Para conseguir verificar se aquela afirmação ela é verdadeira ou não, tá? Mas em qual área da aprendizagem esse item está posto? Ele está posto dentro de estatística, tá? Então, que antes a gente chamava de gráficos e tabelas, lembra? Então, agora é estatística, tá? E a alternativa D acerta, o mês de março foi o mês em que choveu mais. Então, é a alternativa correta, né? Porque aí o aluno vai bater o olho e já vai verificar qual é a alternativa correta. Percebe que meu aluno ele só faz uma leitura simples do gráfico, leitura de informação explícita, ele não mobiliza muitas capacidades que vão fazer o aprofundamento do trabalho com leitura de gráficos, tá? Então, é só uma localização explícita. Então, fazer essa reflexão quando os nossos alunos estão respondendo uma atividade é muito importante. Então, olhar para entender a construção de cada um desses distratores, tá? Bom, a ideia era conversar com vocês agora sobre esse nosso primeiro momento, essa nossa conversa, essa nossa primeira reflexão, né? O quanto vocês já vinham fazendo uso dos distratores dentro da sala de aula, dentro das propostas de atividades. Como que vocês lidam com essas situações, ou vocês não tinham pensado a respeito disso ainda, ou vocês não estavam fazendo uso, e quando vocês observam ou trazem para a sala de aula uma questão de múltipla escolha, vocês só observam se o aluno acertou ou se ele errou, a gente não faz essa análise, essa reflexão do quanto ele sabe para estar respondendo aquelas alternativas que não são corretas. Então, a ideia era a gente conversar um pouquinho a respeito disso. É importante nós refletirmos sobre essa proposta, gente. As questões de múltipla escolha, os itens de múltipla escolha, eles fazem parte de uma avaliação de múltipla escolha, certo? Só que ele também faz parte da prática do professor na sala de aula. É um instrumento de trabalho que o professor pode fazer uso. Ele não precisa olhar só as questões abertas. Ele pode, sim, olhar para essas questões de múltipla escolha. É mais um leque de opções que se abre ao nosso trabalho. A gente não pode olhar e falar assim, eu não quero usar isso, não. É importante usar e é importante refletir com os alunos sobre todas as alternativas que estão sendo postas, porque ele também reflete, ele também discute, ele também pensa, ele coloca o que ele está pensando, e isso faz com que ele avance, tá? Então, é um instrumento importante, é uma estratégia importante, tá bom? Então,
E agora? E não avalia mais? Então, a gente está agora no momento em que a nossa rede está fazendo a avaliação, ela está sendo proposta de 1º ao 5º ano, e como que o Avalia Mais entende essa situação? Então, eu trouxe para vocês 2 atividades para nós refletirmos, tá? A primeira foi a questão 8, de uma avaliação que aconteceu no 1º semestre de 2019, tá? Então, o número, o tema, né, a temática da questão era números e operações, tá? E qual era o descritor, que hoje a gente chama de aprendizagem, porque tem essa aprendizagem lá no nosso QSE. Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. Nós propusemos um trecho do livro Problemas Borborildos, da Eva Furnari, tá? Que estava lá na página 9. Então, a ideia, os nossos alunos, nós também procuramos incentivar a leitura, mesmo de livros, e tem vários livros, gente, que trazem situações, problemas matemáticos, eles são muito bacanas. Eu gosto bastante do livro O Homem que Calculava, do Malbataan. Se vocês tiverem, ele traz assim, são histórias pequenas, mas traz sempre uma reflexão matemática a respeito de uma situação que é real. Então, é bem legal de vocês estarem propondo para as crianças, tá? Então, vamos lá. Dagnolha chegou ao consultório com 16 arranhões, 43 espinhos espetados no corpo e 5 mordidas de piranha. A doutora cobrava 10 ninicas, que é o dinheiro dos borborildos, por curativo. Quantas ninicas Dagnolha teve que pagar para tratar de todos os machucados? Então, a gente tinha ali a alternativa A, 64, a alternativa B, 74, a alternativa C, 640 e a alternativa D, 740. Percebam, na alternativa A e na alternativa B, nós usamos um número que só tinha unidade e dezena. Na alternativa C e na alternativa D, nós usamos um número que tinha unidade, dezena e centena, que é para não fazer com que o nosso aluno uma das alternativas chame a atenção e ele seja compelido a ir assinalar aquela porque ela está chamando mais atenção, tá bom? Então, quando a gente propôs a elaboração desse item, já havíamos refletido a respeito dessa situação, dessa possibilidade, tá? Bom, esse item, ele foi para a rede dessa forma como vocês estão, foi mandado para os professores, porque nós tivemos um índice muito grande de crianças que marcaram a alternativa errada, né? E aí nós mandamos, junto com o item, nós mandamos a reflexão. Então, vamos lá. O item avalia a habilidade de o aluno calcular o resultado de uma multiplicação de números naturais. Então, vamos lá. O que ele precisava fazer? Ele precisava calcular uma multiplicação. Primeira pergunta que a gente precisa fazer. Os alunos sabem calcular multiplicação inseridas dentro de um contexto? Ou eles sabem fazer a multiplicação se eu passo um arme e efetue um calcule para ele? Então, uma coisa que precisa, a primeira pergunta que nós devemos nos fazer, né? Em quais situações, problemas, em quais situações multiplicativas, em quais situações comunicativas eu utilizo a multiplicação? Então, é algo que a gente também precisa refletir um pouco, conversar um pouco, tá? Para isso, ele precisa retomar a leitura em busca dos elementos utilizados para descrever os itens problematizados. Na questão, espera-se que o aluno utilize o pensamento algébrico, criando estratégias para a resolução de situação-problema. As ninicas aqui envolvem a multiplicação por 10. Esperamos que o aluno seja capaz de reconhecer e aplicar a multiplicação por 10
utilizando os devidos procedimentos de cálculo. Quando a gente fala devidos procedimentos de cálculo, a gente não está falando necessariamente do uso do algoritmo, tá? Por quê? Porque hoje já se discute muito que existem várias estratégias que o aluno pode dispor para estar chegando ao resultado de uma multiplicação. O que ele precisa entender é o raciocínio multiplicativo, tá? Assim, olha, eu preciso utilizar preciso fazer uma multiplicação para chegar até a resposta. Mas como ele vai realizar essa multiplicação, aí vai depender das estratégias que ele utiliza, tá bom? Então, olha, ele vai fazer vários risquinhos, vai desenhar vários curativos, vai encher a folha inteira de curativo. Tudo bem, é a estratégia dele. O que importa é que ele consegue compreender que é o raciocínio multiplicativo que deve ser utilizado, tá? Sabendo que ele poderia, entre outras estratégias diferentes, somar todas as quantidades de machucados e depois multiplicar por 10, obtendo a resposta de 640, que é a alternativa C. Então, a gente trouxe uma das estratégias. Ele podia multiplicar tudo direto, usando o algoritmo da multiplicação, e ok. E aí ele somou tudo e multiplicou por 10. Ok. Ele podia ter feito 10 somas de 64. Ok. Tá? Que é importante saber que ele vai utilizar o raciocínio multiplicativo. Agora, as análises das outras alternativas. Então, vamos lá. Ao analisar a distribuição de respostas, observa-se que a alternativa A apresenta o maior percentual de marcações. A possibilidade de leitura realizada pelo aluno é de que ele não levou em consideração a informação sobre o custo do curativo. Então, quando ele leu lá, ele não observou que cada curativo ia ter um custo de 10 nenicas, né? Então, ele não fez a multiplicação. Ele só verificou quantos machucados tinha, tá? Em relação à alternativa B, além da soma da quantidade de machucados, o aluno incluiu na soma as 10 nenicas, como sendo mais um tipo de machucado. Então, olha, ele pode ter feito também outra coisa, ele pode ter observado, opa, eu tenho aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho para a gente falar. Olha, eu tenho 16 arranhões, 43 espinhos e 5 mordidas. Mas ele não está lendo exatamente o que está fazendo. Ele sabe que ele tem 16, 43, 5 e 10. Somou tudo, deu 74. Perfeito, tem lá a alternativa, né? Nossa, Erika, mas aí vocês fizeram de propósito para ele errar. Não. Não foi isso que a intenção. A intenção é assim: se o meu aluno utilizou esse tipo de raciocínio para marcar aquela alternativa, quer dizer que ele não utiliza o pensamento multiplicativo. Quer dizer que ele está só adicionando ainda. Então, a gente precisa propor situações, problemas, a gente precisa propor situações na sala de aula em que favoreça o desenvolvimento desse pensamento multiplicativo também, tá? Então, são coisas que devem fazer o professor refletir. E a alternativa D, para quem marcou a alternativa D, há a possibilidade de que o aluno tenha somado todos os machucados, incluindo as 10 ninicas, e depois ainda multiplicou por 10. Por quê? Porque quando ele leu, ele sabia, aí sim ele estava utilizando o raciocínio multiplicativo. Peraí, cada um dos machucados custam 10 ninicas. Então, eu vou precisar multiplicar por 10. Mas quantos são os machucados? E aí, na hora de realizar a soma, ele soma os 10 de novo. Soma os 10 novamente, tá? Por quê? Porque ele fez uma leitura. Pode ter acontecido de ele ter feito a primeira leitura e saber que ele precisa multiplicar por 10 e depois ele olha novamente, faz aquela leitura superficial só para poder pegar os valores. E aí, nessa de pegar os valores, ele pega novamente o 10 e soma para chegar lá na resposta dos 740. Nesse item, nós tivemos quase uma igualdade nas respostas. Então, nós tivemos,
20% dos alunos que marcaram a alternativa A, 20% que marcaram a B, 20% que marcaram a C, 20% que marcaram a D. Foi muito próximo, né? Então, a gente precisa observar. Nós temos aí uma distribuição de ideias diferentes e que faz o nosso aluno não avançar ainda no desenvolvimento dessa aprendizagem, porque quem fez isso, gente, fez porque tinha certeza, né? Então, assim, como que eu resolvo isso? Eu vou resolver assim. Então, o nosso aluno, ele ou ela, tem lá uma certeza de como ele vai estar utilizando, tá? E aí, o outro item que nós trouxemos também é um item de grandezas e medidas, né? A aprendizagem que nós estávamos avaliando era estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medidas convencionais ou não. A gente tem uma situação aí com estimar, que aí eu vou trazer já no próximo slide para vocês. Então tá lá, ó. A vovó de Chapeuzinho Vermelho resolveu fazer para sua festa um bolo de chocolate. Este bolo serve 15 pessoas. Quantos bolos iguais a este serão necessários fazer aproximadamente para que Chapeuzinho Vermelho sirva 58 amigos, de maneiras que todos comam uma fatia do mesmo tamanho? Então, olha só. Érica, esse bolo serve 15 pessoas. Vamos pensar, primeiro, por que a gente está estimando? Gente, porque o bolo, eu estou dizendo que serve, nós estamos dizendo que servem 15 pessoas. Então, a gente está fazendo já uma estimativa. Se a gente diminui esses pedaços em pedacinhos pequenininhos, ele pode servir muito mais, mas cada um vai comer só um tequinho. Por isso que a gente coloca lá uma fatia do mesmo tamanho, tá? Então, vamos lá. Pode ser 6 bolos, podem ser 2 bolos, podem ser 3 bolos ou podem ser 4 bolos. Tá? O que o nosso aluno precisava pensar? Vamos lá. Vamos lá. Segundo Marion Smoot, uma estimativa é um palpite inteligente. Não é um número qualquer, escolhido a esmo. Então, quando a gente vai falar de estimar, eu não vou vou chutar, né? Não pode ser um número qualquer. Eu preciso ter uma estratégia para escolher aquele número. Mas um número baseado na observação e no raciocínio, gente. Então, assim, mas para eu estimar eu tenho que fazer o cálculo exato. Não, você vai chegar num cálculo que não é exato. E você vai usar um valor mais próximo daquilo. Então, por exemplo, eu preciso fazer 2 bolos. 2 bolos dá para servir 30 crianças. Mas eu tenho 58 amigos, então 2 bolos não dá. Então, eu vou fazer 3 bolos. Mas 3 bolos dá para servir 45 crianças. Então, não dá. Então, eu vou fazer 4 bolos. 4 bolos dá para servir 60 crianças. 60, eu tenho 58. 58 é menos, então 58 dá para servir tudo isso, né? E por que 6 bolos não, Érica? 6 bolos dão quantos pedaços? Podia ser, né? A criança podia ter escolhido 6 bolos, né? Então, vamos lá. Vamos lá para a reflexão daquilo que a gente estava conversando, né? O item avalia a habilidade de o aluno fazer a estimativa de uma grandeza não convencional a partir de uma situação dada. Na situação apresentada, a estimativa é a habilidade mais adequada para resolver a questão, já que temos 2 condicionantes que devem ser respeitadas. Cada bolo serve em 15 pessoas e todos devem comer só uma fatia. Percebeu? A gente tem essas 2 condicionantes, então não pode ser mais do que isso, tá? Então vamos lá. As condicionantes, elas vão direcionar a resposta do aluno para a estimativa mais próxima, tá? Então a gente tinha lá quantos bolos? 2 bolos e 3 bolos que eram insuficientes para servir todo mundo, mas 4 bolos e 6 bolos davam para servir. O que acontece com o 6º bolo? Com 6 bolos, se a gente fizer 6 bolos?
Vamos lá. Considerando aqui em matemática, estimar é realizar um cálculo que mais se aproxima com exatidão da condição proposta. Então, veja, essa é a questão do estimar. Tem que ser aquilo que mais se aproxima. Então, dentro das alternativas que nós tínhamos, entre 6 e 4 bolos, qual era aquela que mais se aproximava da condição que nós estávamos propondo, né? Então, essa é uma situação que a gente precisa refletir com os nossos alunos, sim, tá? E isso está dentro daquilo que é estimativa. E que existem várias possibilidades de estratégias que levariam o aluno a concluir que 3 bolos serviriam 45 amigos e 4 bolos serviriam 60 amigos. A alternativa correta é a letra D. Ao analisarmos a distribuição de respostas, verifica-se que a alternativa C teve uma quantidade alta de marcações. Gente, a alternativa C teve 26% das marcações. Então, quase 1/3 dos nossos alunos marcaram lá a alternativa C, tá? Provavelmente o aluno pensou no número ou na quantidade de pedaços que mais se aproximava do número de amigos, que é 58, sem que o ultrapassasse. Porém, nesse caso, as condições de que todos devem comer uma fatia de bolo não seria atendida. Então, os nossos alunos, eles fazem isso também. Então, vamos lá. Eu vou estimar, mas é aquilo que chega mais perto, mas ele não atende a condição de que todos têm que comer uma fatia de bolo, né? Quando ele escolhe 45 pedaços, que são 3 bolos, eu tenho alguns amigos que ficam sem comer o bolo, tá? A alternativa A teve um percentual grande de marcações. Provavelmente também foi 20%, então bastante alunos marcaram essa alternativa. Provavelmente o aluno procurou garantir a maior quantidade de pedaços obtidos a partir da divisão dos bolos. No entanto, embora 6 bolos sirvam 90 pedaços e cada um pudesse comer um, o cálculo não é o mais aproximado. Dentro das alternativas que estavam sendo postas, esse não era o mais aproximado. Então, a criança pode ter marcado assim, o aluno pode ter olhado e falado assim, eu vou garantir a maior quantidade de bolos possível, né? Por quê? Porque ele não refletiu sobre essa estimativa. E aí, se a gente mantém essa resposta, a gente não está estimando, a gente está só garantindo que ele marque a alternativa com um número maior de bolos, porque é o maior. E aí ele não está, a gente não está conseguindo verificar se essa criança faz a estimativa ou não, tá? Ele só está garantindo que a maior quantidade de bolos feita vai ser aquela que atende todas as situações propostas, tá bom? Então, é algo que a gente também precisa refletir quando nós vamos estar escolhendo ou elaborando um item, tá? De estimativa, né? Esse é um caso bem específico, tá? Porque para estimar aquilo que a Marion diz, não é escolher um número qualquer, não é. A gente precisa estar baseado na observação e no raciocínio. E precisa ser o cálculo que mais se aproxima do valor que a gente está procurando, tá? Então, quando a gente trabalha com a situação de estimativa, a gente precisa olhar essas situações. Tudo bem? Então, gente, a proposta de hoje era conversar com vocês a importância de estarmos trabalhando com os distratores e por que nós trabalhamos distratores e por que não é pegadinha. Então, a ideia era refletir a respeito desse conjunto. Bom, eu vou pedir para que vocês, a atividade da aula de hoje vai ser a seguinte, olha, tem lá o fórum que eu gostaria que vocês participassem, compartilhassem as ideias, falassem também a respeito das práticas de vocês quanto ao uso
dessas questões de múltipla escolha. É importante nós sabermos o que vocês pensam. E eu gostaria também que vocês fizessem a seguinte observação. Então, para a atividade desta semana, vocês vão olhar uma atividade que vocês proporiam para os alunos, tá? Pode ser o professor, pode ser o coordenador. Coordenador, imagina lá que você está auxiliando um professor e você vai sugerir uma atividade para ele, certo? Eu quero que vocês peguem uma questão pronta, um item pronto, e façam justamente essa análise, né? Então, vamos analisar. Eu peguei o livro, né? Que o livro normalmente, eu não sei se todos vocês recebem o livro do professor, o livro didático do professor, que é aquele que vem com os comentários das atividades. Normalmente, a gente recebe o livro do aluno mesmo, né? Então, observa lá no livro do aluno o item que foi elaborado, tá? E verifica se todas as alternativas, elas são de fato, se 3 alternativas são distratores e uma é o gabarito. Verifica como que está essa situação, né? E assim, se for distrator, como que o aluno chegaria naquele raciocínio, tá? Erika, mas eu acho que eu vou ter mais facilidade de fazer isso com língua portuguesa. Não tem problema. Você pode fazer com língua portuguesa. O objetivo é que você faça com matemática para a gente poder discutir mais coisas. Mas, se você tiver dificuldade de fazer com matemática, faça com a língua portuguesa, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Vai colocar o item que você escolheu e vai fazer a sua reflexão, muito parecida com essa com que nós fizemos, tá? Você coloca o seu comentário sobre o item e depois você faz a análise das alternativas. Tudo bem? Então, essa vai ser a atividade da nossa semana de hoje. Pessoal, espero que vocês tenham uma excelente semana. Na próxima aula, a gente começa o módulo 3, e aí vão ser novas discussões, e a gente espera que vocês estejam gostando e que vocês avancem sempre no trabalho de vocês, que a gente sabe que é muito bom. Então, até a próxima semana e um bom descanso para todos e todas.